Essa semana eu vou compartilhar algo diferente com vocês que aconteceu comigo, uma experiência incrível, inédita, que com certeza vai ficar na minha memória e vou dividir aqui tudinho com vocês. Fui convidada a ser júri de uma competição de tortas aqui em Fort Lauderdale. Foi um evento organizado pela cidade de Fort Lauderdale aqui, da minha região, onde a gente tem a nossa loja aqui. E o local dessa competição é numa feira, que é tipo uma feira hippie, que chama o Fresh Market daqui da Flórida. Não sei se é em todos os lugares dos Estados Unidos, mas aqui na minha região chama Fresh Market. Mas enfim, é localizado em Fort Lauderdale, fica na praia, na Rua das Lazolas, que é uma das ruas mais turísticas aqui de Fort Lauderdale. Então é uma movimentação bem grande de gente por lá. Essa competição foi específica sobre tortas, não somente tortas doces, também teve torta salgada. Foram duas seleções, dois ramos separados, torta doce e torta salgada. E nesse dia eu tive o enorme prazer de conhecer vários chefes que estavam ali também para ser jurado, e gente que também não era chefe, mas estava envolvido na associação de restaurantes aqui de Fort Lauderdale, enfim, gente que está envolvida nessa área de culinária. E acabei fazendo vários contatos, conhecendo os outros jurados. Inclusive, uma das juradas que estavam lá também participou do Sugar Rush no episódio de Christmas. Aí eu fui me apresentar para ela, dizendo que eu também tinha participado. E a gente trocou diversas experiências que tivemos na Netflix e foi um enorme prazer conhecer ela, que enfim, ela é uma chefe super nomeada aqui em Fort Lauderdale também, num hotel na Lazolas. Bom, essa competição das tortas foram feita aqui no meu condado, onde fica Fort Lauderdale, que é Broward County. Nesse meu condado, eles escolheram 4 escolas para participar da competição. Como eu disse anteriormente, são alunos de high school, que é o colegial aí do Brasil, e eles estão tomando rumo para ir para o college nessa área de culinária. Então, no próprio high school, eles já começam a introduzir a culinária para eles. E aí, aonde cada um dos estudantes tinha que apresentar uma torta para esse dia essa competição acontece anualmente, nessa mesma época, perto do Thanksgiving. Então, gente, lembrando que o high school aqui seria o 2º grau aí do Brasil, o nosso colegial. Pelo menos na época que eu estava no Brasil, era colegial. E college, o college aqui é a preparação para entrar na universidade. Então tem gente que faz um pouco de college e depois vai para a universidade, mas é tudo a preparação para entrar na universidade. Então eram todos jovens, a maioria eram jovens. Eu vi um único estudante que era um pouco mais velho comparado com o normal, que não sei se estava em high school ou não, mas tinha um competidor ali que era um pouco mais velho, que inclusive a torta dele em português, avelã com framboesa, foi excepcional essa torta dele, aí eu fiquei encantada. Então tudo começou com um e-mail. Recebi um e-mail da organização da feira, né, da competição de feira, que estavam selecionando os júris para esse evento, se eu teria interesse em participar. E eu fiquei super, super animada, porque eu nunca tinha participado. Já fiz coisas para os outros degustar, mas eu nunca fui júri. E eu estava assim, super, super animada de participar, porque eu realmente tenho um paladar bem aguçado, então nunca tinha participado dessa experiência e foi incrível. Tava um pouco com receio, falei, você já pensou, me aparece alguma torta ruim? Como que eu vou reagir, né? Falando que uma torta ia ser muito ruim no gosto, né? Mas foi tudo ok. Bom, chegando no local, já estava tudo organizado, já estava tudo bonitinho e tinham 2 mesas, uma só com o jurado, né, cada um com seu nome, com o seu nomezinho ali bonitinho, com a nossa prancheta, e uma mesa onde estava exposta todas as tortas já. A gente começou degustando pelas tortas doce e como é que funcionou, que também eu fiquei surpresa, não sabia nem direito como iria funcionar, né? Mas como funcionou? Cada estudante que tinha feito a torta ia na nossa frente, se introduzia, explicava do que era a torta e juntamente com o estudante estava o instrutor, que é o professor. Então o professor ali junto com ele dava o respaldo necessário, ajudava a cortar. Então eles cortavam na nossa frente, serviam um por um. E a gente estava com uma prancheta, que ali a gente tinha o nome das escolas, os nomes dos estudantes, e ali a gente
tinha que dar as notas de 1 a 5. E as categorias eram diversas aí. E alguma das categorias que eram para ser avaliada era o sabor da torta, a textura, a massa. A massa valia muito ponto, porque a massa é essencial numa torta. E entre as outras coisas que a gente tinha que avaliar. E como dito antes, foi separado em tortas doces e salgadas. Entre as tortas doces foram feitas, a maioria tinham 2 que eram pumpkin pie, que é bem específico nessa época do ano, como vocês sabem. Então tinha 2 pumpkin pie, tinha uma torta de frutas, que é aquela torta tradicional, né, com creme, né, de vanila com as frutas em cima. Essa foi a primeira que eu experimentei. E eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, não tá tão boa essa. Como será que eu vou fazer essa pontuação? Eu tava um pouco perdida na primeira. Quando eu dei a garfada assim, eu falei, não é das melhores, mas também não é das piores. Como que eu vou julgar isso daqui? Enfim, a primeira eu fiquei meio assim, coloquei minhas notas e esperei ser servida a segunda. A segunda torta foi uma torta que eu nunca tinha provado na minha vida antes, um sabor que eu nunca tinha provado, que era de batata doce, que era sweet potato pie. E eu nunca tinha provado aqui. Por mais que seja nessa época do ano, já provei o purê da batata doce com marshmallow, mas não a torta em si. E realmente é muito boa. Me lembrou muito uma pumpkin spice, mas para mim foi a campeã de todas, foi essa torta de batata doce. Para mim foi a número 1. E, inclusive, depois que eles falaram quem são os campeões, eu fui até esse estudante falar com ele, porque ele não ganhou nada. E eu fiquei surpresa que, pra mim, foi a melhor torta. E fui lá falar com ele, falei, poxa vida, eu fiquei triste que você não ganhou, que pra mim foi a melhor torta do campeonato. Uma outra que o estudante foi super criativo, que eu também nunca tinha provado antes, mas eu acredito que usou muita criatividade, foi, ao invés de fazer uma simples torta de abóbora, de pumpkin pie, ele fez uma pumpkin cheesecake pie. Eu achei super interessante essa ideia. O que ele fez? Ele misturou o cream cheese com o pumpkin, ficou aquela coisa mesclada. Então ficou aquele gosto do cheesecake com o pumpkin pie em uma torta. Então ficou 2 sobremesas em uma. Eu achei super criativo. Não é um paladar que me agrada, mas eu achei uma coisa bem criativa que eu nunca tinha visto antes, essa mistura. E depois vieram servir as salgadas, que não sei por qual motivo que aquele estudante que era mais velho, que ele não parecia ser estudante de high school, ele veio apresentar essa torta que eu falei para vocês, que é de avelã com a framboesa. Para mim, ela foi servida como torta salgada, que falaram que teve um erro, mas enfim, para mim era uma torta sem glúten. A massa dela era toda de avelã, era assim um sabor sensacional e eu particularmente não sou muito de framboesa. Então quando eu coloquei na boca eu fiquei assim com receio, falei, oh meu Deus, o que será que eu vou... Qual que vai ser a minha reação? E fiquei surpresa, porque era uma torta maravilhosa. O recheio e a massa eram toda feita de avelã pura, então ficou um sabor assim sensacional. Depois disso, serviram 3 tortas de frango, que é a chamada Chicken Pot Pie. E daí cada uma tinha uma receita diferente. Uma trouxe a receita que era da avó, a outra veio com a receita tradicional da escola e a outra que veio com frango com cheddar. Então vieram 3 versões de torta de Chicken Pot. E para mim, a primeira foi excepcional, foi muito boa. As outras eu realmente não gostei. A última, ela fez além do crust, ela fez veio o recheio e aí veio tipo um muffin em cima. Era muito maçudo, ficou grandão, ela ficou até bonita, mas muito maçuda, seca. E na hora de comer, aí estragou todo o paladar. Mas a primeira foi excepcional. E no meio da competição começou a chover, tava um vento esse dia, porque foi na praia, como eu disse pra você, a gente estava bem na avenida da praia, Calazoulas, e estava um vento assim que parecia vento de que ia passar um furacão por aqui. Levava tudo, os cabelos voando para tudo quanto é lado, e de repente começou a chover, no meio da competição começou a chover. Aí corre todo mundo, puxa a mesa, tira pra lá, as tortas molharam, enfim, foi um auê.
Mas a chuva não atrapalhou, como é chuva de verão, deu aquela só para molhar e estragar mesmo, depois já logo parou. A gente tinha puxado todas as mesas para um coberto ali também. Então, assim que a gente acabou de provar todas as tortas, eles recolhem, né, tudo nosso, a nossa prancheta com os nossos votos e depois levam para dentro para fazer as contagens da votação para depois de uns 15 minutos, eles voltaram para falar quem tinha ganhado e para entregar os prêmios. E dessa vez foi um pouco diferente. Eu falei, será que eu vou ficar nervosa? Porque é uma experiência nova, nunca tinha participado. É em inglês, né? Tudo não é outra língua. Mas eu fiquei super de boa, super tranquila. E também, gente, eu tava do outro lado da situação, né? Porque quando a gente tá para ser julgada que é o problema, né? Então, como vocês sabem, se você não conferiu aí e não conhece da minha história, peço para voltar aqui, ó, nos vídeos anteriores e vim assistir o vídeo da nossa participação do Netflix no Sugar Rush, porque ali sim foi sob pressão, ali sim eu estava sendo julgada sob pressão e foi uma experiência assim que estressante, mas dessa vez eu estava do outro lado. Mas é isso, gente, tive uma experiência incrível, adorei, espero ser chamada mais vezes, porque foi uma coisa muito bacana, muito diferente. E eu adoro também experimentar as coisas da opinião pelo meu próprio paladar, eu acho isso sensacional, mas espero ser chamada mais vezes. E além disso, gente, eu tive vários contatos lá, porque tinha bastante gente envolvida da cidade, daqui da minha cidade, tive vários contatos, conheci vários chefes da região, gente que trabalha com estudante de culinária, então eu fiz muitos contatos e tenho certeza que esses contatos vão me trazer novidades para o ano que vem aqui na La Cake. Então, gente, sempre trazendo alguma coisa diferente para vocês, não sempre mostrando só a cozinha da La Cake aqui com receitas e um pouco do meu dia a dia. Sempre que eu puder trazer novidades para vocês fora da La Cake também, eventos que sou chamada, coisas diferentes que saiam da nossa rotina, eu vou trazer aqui para vocês. Então não deixem de me seguir, de me dar um like, subscribe, manda para os seus amigos, me ajuda, me dá suporte para continuar aqui fazendo sempre conteúdo bacana para vocês. E espero vocês no meu próximo vídeo. Até a próxima, tchau!